Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Amém. Deus, Ele é bom em todo tempo, irmãos. Olha, eu não sei como é que você chegou aqui essa noite. Não sei nem como é que foi o teu dia. Não sei como foi ontem, como tem sido a sua semana. Mas eu quero dizer uma coisa a você, que Deus, Ele esteve com você em cada momento. E mesmo naqueles momentos em que talvez você tenha se sentido só, que talvez você tenha sentido um pouco de dúvida em relação a alguma coisa, talvez medo, incerteza, talvez algo veio contra a sua vida. Aleluia. Uma perseguição. Deus, Ele estava com você. Deus, Ele não nos abandona, irmãos. Não é porque o dia mal vem que Deus nos abandonou. Deus não tirou férias. Aleluia. Ele não é como Baal. Ele não está dormindo. Aleluia. Isaías, ele provocou os profetas de Baal. Chama mais alto. Grita mais alto. Ei, talvez ele esteja dormindo. Talvez ele tenha saído de férias. Talvez ele tenha aliviado o ventre. Está no banheiro. Nosso Deus não, irmãos. Nosso Deus não tira férias. Ele não está ausente. Ele não tem necessidades. Ele não saiu para outro lugar longe de nós. Aleluia. Deus, Ele está conosco a cada instante das nossas vidas. Aleluia. E sabe o que mais? Deus é aquele que mostra, que prova que Ele é soberano sobre qualquer outro. Isaías, ele propôs um desafio para os profetas de Baal. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Sabe por que esse desafio tão específico? Não estava nem chovendo naquela época. Porque ele não disse assim, o Deus que responder com chuva. Não, o Deus que responder com fogo. Sabe por quê? Porque Baal era o Deus do fogo. E Baal não respondeu. Mas Deus respondeu. Aleluia. Aquilo que você está aguardando Deus responder, Ele vai trazer a resposta para você. Uau! Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. E já vai abrindo a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 50. Obrigado, louvor. Eu quero fazer uma menção especial aqui. Estamos recebendo, tendo o privilégio de termos nosso vereador Gold. Olha aí. Glória a Deus. E a esposa, noiva, né? Noiva ou esposa? Noiva, né? Quando for casar é para me chamar, né? Maiara, certo? Está aqui com o Gold também. É um prazer ter vocês aqui, amém? Glória a Deus. Você já está lá em Salmos capítulo 50, versículo 5. Olha só o que diz a Escritura. Congreguem, ele diz, congreguem os meus santos, os que comigo fizeram uma aliança por meio de sacrifícios. Aleluia. Pegue sua Bíblia e diga assim, essa é a minha Bíblia. Sou o que ela diz que eu sou. Tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que posso. Nesta noite serei ensinado pela palavra de Deus. E corajosamente eu declaro que a minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. E eu nunca mais serei o mesmo. Amém. Aleluia. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, Salmos capítulo 50, no versículo 5, você percebeu que o Senhor Deus diz, quem que diz? Deus. Não foi o salmista que disse, o salmista registrou. Mas quem diz isso? Quem trouxe essa revelação? Deus, aos homens. Aleluia. Ele diz, primeiro ponto, congreguem os meus santos. Quem aqui foi santificado pelo Senhor? Quando, irmãos, nós nascemos de novo, nós fomos santificados pelo Senhor. Amém? Nós não cremos naqueles santos que estão lá distantes, nas nuvens, intercedendo por nós. Porque quem intercede por nós é o próprio Senhor. Jesus Cristo é o nosso mediador. O Espírito Santo, que é Senhor, que é Deus, Ele intercede por nós. Amém? Aleluia. E
nós que estamos neste mundo, vivos na carne ainda, vivos no corpo, certo? Nós intercedemos uns pelos outros também. Amém? Mas está no céu, já era. Ele não sabe nada do que passa aqui na terra. A Bíblia fala que os mortos nada sabem do que acontece aqui. Amém? Então, irmãos, os santos que a Bíblia apresenta somos nós. Olhe para o seu irmão e diga, você é santo. Aleluia. Embora, irmãos, nós não sejamos perfeitos, porque há uma crença popular, justamente por causa dessa ideia de haver santos nos céus, intercedendo, né, nas nuvens e tal. Há uma crença popular de que o homem ou a mulher santa é aquele que não tem muito defeito, ou não defeito nenhum. É uma pessoa, é quase Deus na terra. É quase a segunda pessoa, aliás, a quarta pessoa da divindade. Então, não é isso. Amém? Os santos que a Bíblia se refere são pessoas que ainda falham, mas que no seu espírito foram transformadas pelo poder de Deus. A Bíblia fala em Apocalipse que nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. Lavados de todo o pecado, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ou seja, o pecado agora não tem mais poder sobre as nossas vidas. Porque se nós confiarmos no Senhor, nós podemos escapar da tentação. Nós podemos escapar do pecado. Amém? Aleluia! E o pecado na vida de um crente tem essa frase que muitas pessoas dizem, né? É um acidente. É algo que às vezes acontece, mas não deveria acontecer. É algo que nós não planejamos fazer. Amém? Se nós planejamos pecar, então o negócio está complicado. Há uma necessidade de renovar a nossa mente. Amém? Aleluia! E glória a Deus, irmãos, também pelo fruto do Espírito. Porque a Bíblia fala que uma das características desse fruto do Espírito é o domínio próprio. Aleluia! Então você tem a capacidade em Deus, não em você mesmo, não é pela tua própria força, não é pelos nossos próprios méritos, mas por causa daquilo que Deus fez em nós. Por nós podemos resistir ao pecado. Aleluia! Então, amados, estes santos, essas pessoas que foram santificadas, elas devem fazer o que está aqui dizendo no versículo? Vamos lá, participa com a gente. Amém, congregar. Nós precisamos congregar, nós precisamos estar juntos. O que é congregar, Gabriel? É estarmos unidos em um mesmo local. O nosso local de congregar é aqui, onde estamos nesse momento. Amém? Aleluia! Mas isso não nos impede de um dia futuro nós irmos para outro local maior, melhor. Aleluia! E estaremos lá congregando. Amém? Então, domingo passado nós vimos um pouco a respeito dessa questão. O que é a igreja de Deus? A igreja ali no grego, a palavra é eclesia. Amém? Que é o quê? É um tipo de assembleia, é um tipo de reunião. Ninguém é igreja sozinho. Sabe, a igreja nunca é mencionada se referindo a um indivíduo só. Você não encontra esse versículo na Bíblia. Mas você vai ver a igreja de Deus, a igreja de Cristo, que está na Ásia, que está em Éfeso. Aleluia, que está em Tessalônica, etc. É sempre o ajuntamento dos santos. Aleluia, amém? E aí continua dizendo, congregue os meus santos, os que comigo fizeram uma aliança. Irmãos, congregar é uma questão de aliança. Congregar é uma questão de aliança com Deus. Aleluia. Quantos aqui têm aliança com Deus? Bem, mas, Gabriel, o versículo continua dizendo, aliança feita por meio de quê? Sacrifícios. Mas eu não sacrifiquei nada. Não se preocupe. Jesus foi o sacrifício por mim e por você. Aleluia. Ele não somente fez o sacrifício, como ele era o sacrifício. E por meio do sacrifício feito em Cristo, nós temos uma aliança viva, superior e eterna com o nosso Deus e Pai. Aleluia! E essa aliança
nos convoca a congregarmos. Amém? Vá lá em Hebreus capítulo 10. Glória a Deus. Já foi lido aqui o livro de Hebreus, mas eu quero que você vá no capítulo 10. Glória a Deus. Versículo 25. Diz assim: não deixemos de nos congregar, ou não deixem a vossa congregação, né? Dependendo da sua tradução. Aleluia. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, ou está próximo. Então, observe que o escritor aos Hebreus, ele fala que era costume de algumas pessoas naquele lugar, naquela comunidade. E aqui, amados, você nota que o nome do livro é Hebreus. Sabe por quê? Porque esse povo era um povo de descendência o quê? Hebraica. Amém? Então, o escritor de Hebreus estava escrevendo para um grupo de cristãos que tinham a sua ascendência hebraica, certo? E alguns desses descendentes de hebreus, judeus, eles não estavam mais congregando. Eles estavam deixando o costume de congregar e adotando um outro costume. Qual? Não congregar. E o escritor diz que nós não devemos fazer como eles. E ainda fala, pelo contrário. E aí na minha Bíblia tem uma palavra que é admoestações, ou admoestação. Veja, admoestar é diferente de exortar. O que é exortar? Você vai aprender hoje, e você sempre vai usar a palavra certa agora. Amém? Exortar, irmãos, é você dar ânimo, incentivar uma pessoa a fazer algo. Admoestar é você corrigir. Então, uma palavra que vem dar uma lapiada na gente não é exortação, é admoestação. E as duas palavras não são sinônimos, só para a gente saber. Então, quando a Bíblia está falando aqui admoestações, está falando o quê? Para corrigir. Então a pessoa está longe de Deus. É para corrigir essa pessoa. Essa pessoa está longe da sua congregação. É para corrigir essa pessoa. Gabriel, mas uma pessoa que não congrega, ela está longe de Deus? Pode ser que esteja. Por que ela abandonou a congregação? Observe que nós também vimos domingo passado, domingo de manhã, que essa eclesia, esta assembleia, ela é comparada a dois exemplos na Bíblia. O primeiro exemplo, Paulo vai dar, que é um corpo. Então a igreja é um corpo. O corpo de quem? De Cristo. Amém? Irmãos, você deixou algum membro seu em casa antes de vir? Sim ou não? Tá aí, né? Os seus 10 dedos das mãos, do pé, orelha, braço, perna, tá tudo aí, não tá? Nós não deixamos, irmãos, de forma voluntária, certo? Os nossos membros por aí, vamos para outro lugar. Aleluia, eu não tiro o meu cabelo. Tem aquela história, eita, tirou o cabelo para lavar, né? Ninguém faz isso de verdade, não é verdade? E a gente não tira, irmãos, um membro, eu vou deixar esse olho direito em casa hoje. Não, eu vou com os 2 olhos que Deus me deu e que eu ainda tenho para os locais. Do mesmo modo, irmãos, um membro do corpo de Cristo, ele não pode andar por aí desgarrado. E aí a gente usou aquele exemplo da orelha no meio da rua. Se você encontrar uma orelha no meio da rua, o policial vai dizer o quê? Encontramos um corpo, é assim? Não, né? Vai dizer o quê? Encontrei uma orelha, ué. Agora, se ele encontra um corpo mais completo, faltando de repente um braço, uma perna, alguma coisa, eu encontrei um corpo que está mutilado, dilacerado, faltando alguma coisa nele. Seja por causa do acidente, seja por causa que alguém fez esse mal àquela pessoa, certo? Então, não é um corpo completo. Está faltando alguma coisa. E nós não podemos ser, irmãos, estes membros perdidos no meio da rua. Nós não podemos ser um corpo mutilado, dilacerado. Aleluia. Por quê?
que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. Não pode, irmãos, prevalecer. E o outro exemplo é o que Pedro dá, que é de um edifício. E nós somos como pedras vivas que formamos este edifício. Que a Bíblia fala, o próprio Pedro vai falar que é uma casa espiritual, um prédio, um edifício espiritual. E eu e você, irmãos, somos os tijolinhos que completamos este prédio. Amém? Aleluia. Sabe, nós estamos construindo, irmãos, essa igreja de Cristo. A cada novo irmão que chega, a cada pessoa que se rende ao Senhor Jesus, Ele está ajudando a construir a igreja. Porque nós somos como pedras vivas que edificamos sobre um fundamento. Aleluia. E nós vimos que Cristo é a pedra fundamental. Olha só o que diz no versículo 23 de Hebreus 10, 23 e 24. Guardemos firme a confissão da esperança sem o quê? Aleluia. Sem vacilar, sem voltar atrás. Pois quem fez a promessa é o quê? Fiel, irmãos. Ele é fiel. Quando a Bíblia fala não abandonar a confissão da esperança, observe bem, neste contexto ele está se referindo justamente à confissão de Cristo. Ao fato de nós termos confessado o Senhor Jesus como nosso Salvador. É por isso que está no contexto da congregação. Porque se eu creio, eu congrego. Se eu tenho uma aliança com Ele, como nós vimos lá em Salmo 50, eu vou congregar. E nós não podemos abandonar essa confissão. Nós não podemos vacilar, voltar atrás. 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Algumas Bíblias vai trazer a tradução estimular. Estimular uns aos outros. Está assim na sua? Estimular uns aos outros. Ou seja, dar ânimo uns aos outros. Exortar uns aos outros. Aleluia. Inspirar uns aos outros. Sabe, amados, às vezes eu fico pensando, eu estava pensando isso hoje, a respeito da minha própria vida. Como eu tenho estimulado outras pessoas a quererem congregar. Como eu tenho inspirado outras pessoas a também sentirem esse mesmo desejo de estar na igreja. E mais uma vez eu digo, disse isso no outro culto e vou dizer de novo. Irmãos, a gente chama esse prédio de igreja, mas igreja somos nós. Por que a gente chama esse prédio de igreja, assim como outros prédios também são chamados de igreja? Eu vou para a igreja, tá? Por uma questão de CNPJ, por uma questão de lei, de burocracia. Aí a gente registra o local de congregação como sendo uma igreja também. Igreja, tal. Igreja Verbo da Vida. Amém? Ou outro nome que tenha. Mas a igreja de Cristo verdadeira, elas são pessoas. Ela é composta por pessoas. Uma vez eu vi uma foto que me chocou e ao mesmo tempo me animou muito. A foto eu devia ter trazido, mas é porque o Espírito Santo só me lembrou agora. Mas essa foto, ela me chocou e me animou demais. Por quê? Porque era uma grande árvore. Sabe aquela árvore da Bela Vista, que é o pé de jaca? Aliás, não vou derrubar aquela árvore não, né? Pode não, viu? Aquilo ali é um marco histórico da Bela Vista, não pode derrubar. Só que uma árvore muito maior do que aquela. Capaz de abrigar literalmente 50 pessoas debaixo. E nessa foto que eu vi, que era exatamente isso, uma grande árvore com mais ou menos 30 a 50 pessoas embaixo dela, era uma igreja. E eles não tinham outro local não era um culto especial. Tipo aquela história, vamos almoçar fora e bota a mesa no quintal, né? Não. A igreja era ali mesmo, debaixo daquela árvore. E eu fiquei pensando, uau, glória a Deus. Sabe, eles não têm todo esse conforto que a gente tem aqui hoje, e vamos ter muito mais, amém? Mas eles não desistiram de ser igreja por causa disso. Não desistiu. Eles permaneceram fiéis a Deus. Não, Gabriel, mas a gente tem que declarar o melhor. E eu estou dizendo o contrário. Saiu isso dos meus lábios? Que a terra há de comer caso Jesus não volte antes? Não, né? A questão, irmãos, é que independente da circunstância que vier, aí é que a gente vai ver a diferença.
Entre o que serve e o que não serve. O que é igreja e o que não é. O que está firme e o que vacila. Aleluia. Porque o dia mau vai vir. Para todo mundo. E quando o dia mau vier, aí é que a gente se agarra com mais firmeza ao nosso Senhor. Com mais firmeza ao nosso Senhor. Aleluia. Eu quero mostrar para vocês uns slides, pode ser? Para que nós possamos refletir um pouco. Nós estamos no mês em que todas as pregações estão voltadas para um único tema: a importância de sermos igreja. E eu quero trazer alguns dados para vocês hoje. Olha só. Cristãos sem igreja. Em 1990, 30% das pessoas que se diziam cristãs, elas não congregavam. Não estavam em nenhuma igreja. Em 2000, tem como fechar isso? Em 2000, 33%. Ou seja, o número aumentou um pouquinho, né? Em 2014, deu um salto além, 43%. 43% das pessoas hoje, atualmente, que se dizem cristãs, não estão congregando. Não estão congregando. E antigamente tinha uma ideia que era assim, né? Eu sou católico não praticante. Hoje em dia já tem evangélico, pessoa que se diz evangélica não praticante. Irmãos, não existe fé sem prática. Porque a fé sem obras, ela é... Então você não é. Né? Aquela pessoa que diz que é e não pratica, ela não é. Amém? Você é, porque você está praticando. Vê só o próximo slide. 60% dos jovens criados na igreja irão abandoná-la assim que concluírem o ensino médio ou então a faculdade. 60% dos cristãos que cresceram na igreja, eles têm o potencial, por algum motivo, de abandonar a igreja. Seja no final do ensino médio ou na faculdade. Na faculdade, 70% dos cristãos que entram na faculdade abandonam a sua igreja no primeiro ano de curso. E alguns deles se tornam completamente ateus. Completamente descrentes. Olha só o próximo slide. Esse livro de Paul Vitz fala a respeito de paternidade, fé e paternidade. O pai físico mesmo, não é o pai espiritual, Deus. Pai físico, certo? Que gerou, pai biológico. Olha só, nesse livro, no próximo slide, tem uma frase que é o seguinte: crianças que têm um mau relacionamento com o seu pai tendem com maior frequência a rejeitar a existência de Deus. Não é com a mãe, é com o pai. Veja o peso de responsabilidade que o homem tem sobre os seus filhos. Se tiver um mau relacionamento, ele vai querer rejeitar o seu pai biológico e, consequentemente, ele vai rejeitar o seu pai celestial. Aleluia. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós devemos educar os nossos filhos no caminho. Não é apontar qual é o caminho, mas é estar no caminho junto com ele, cuidando dele, educando, aleluia, mostrando-lhe a verdade. Olha só outra coisa, próximo slide. Jovens de 18 a 29 anos, certo? 43% de queda na frequência dos jovens aos cultos. As pessoas nessa faixa etária, 43% delas têm a tendência de ir cada vez menos para a igreja e de abandonar completamente a igreja. E isso é mais perceptível, é claro, quanto mais a igreja cresce. Uma igreja grande, esse impacto vai ser maior. Quantos jovens você não conhece nessa faixa etária que estavam bem em Deus, de repente até pregava, de repente até cantava no louvor, fazia alguma coisa na igreja, estava envolvido, animado, e hoje em dia não está mais. Aquela chama parece que apagou, abandonou o primeiro amor. Vamos adiante. Esse livro, You Lost Me, Você Me Perdeu. Este livro é justamente sobre pessoas que abandonam a igreja, sobre jovens que abandonam a igreja. Olha só os dados dele.
Nesse livro, ele vai trazer 6 motivos principais do porquê que as pessoas abandonam a igreja. Quando eu ler o 6º, aí você vai passar aquele vídeo, pode ser? Mas depois tem mais slides. Primeiro motivo, as igrejas parecem ser super protetoras. Irmãos, tudo que eu vou trazer aqui é verdade em algum nível. Talvez não seja verdade em todas as comunidades, certo? Talvez não seja verdade em todas as igrejas locais. Mas é uma verdade de qualquer forma. As igrejas parecem ser super protetoras. Por quê? Vai sair com quem? Vai para onde? Pediu permissão e eu disse que podia. Às vezes isso acontece. E às vezes isso acontece num nível que, me desculpe, nem na Bíblia está. Nós devemos proteger, irmãos, nossos jovens. Mas sabe como é que a gente protege, principalmente um adolescente ou um adulto? Mostrando, falando a ele a verdade, deixando ele tomar suas decisões. Vai chegar uma certa idade que ele vai ter que tomar sua própria decisão. 2. A experiência dos adolescentes e dos jovens de 20 e poucos anos com o cristianismo é superficial. Muitos jovens, eles não têm conseguido, por algum motivo, mergulhar mais na presença de Deus. Eles não têm conseguido se envolver com o Espírito Santo. E tudo aquilo que eles têm de experiência é sentar na cadeira, ouvir a pregação, vai para casa e pronto. Não tem mais nada. Não tem uma vida de oração, não tem uma vida de leitura, meditação e aplicação da palavra, não tem nenhuma experiência com o Espírito Santo no seu dia a dia. Às vezes eles não sabem nem como fazer isso. Então muitos jovens têm se afastado por causa disso. Próximo slide. As igrejas são vistas como inimigas da ciência. Alguns jovens, quando eles entram, lembra da estatística que eu falei da faculdade? Muitos jovens, quando eles entram na faculdade, principalmente quando é relacionado a alguma ciência, física, matemática, biologia, etc., eles têm contato com certas informações que eles não tiveram antes. E eles começam a ser bombardeados com o ateísmo, com o evolucionismo, com o marxismo. E daí eles abraçam isso com uma certa facilidade, esses que se afastam. Por quê? Muitas vezes, na igreja, não tem um suporte. Não tem alguém que mostre Deus na ciência. Não, Gabriel, mas Deus, eu já ouvi isso. Um jovem uma vez me disse isso. Deus não tem nada a ver com a ciência. E quem foi que criou a ciência? Foi o diabo? Foi? Ah, agora pronto. Irmãos, quem criou a ciência foi Deus. Quem criou a ciência foi Deus, irmão. Eu vou lhe dar alguns exemplos que eu gosto quando eu chego nessa parte, que é o seguinte. Você sabia que a natureza, ela possui padrões matemáticos? Quem aqui sabia disso? Quem aqui já ouviu falar disso? Padrões matemáticos. Agora eu vou falar sobre certas coisas na natureza que talvez você nunca tenha desconfiado que tinha um padrão e que talvez você tenha achado que era aleatório. Por exemplo, você acha que existe um padrão matemático na onda do mar? Seja sincero. Ou você acha que é aleatório? Você acha que é aleatório? Diga aí. Alguns acham, né? Você sabia que existe um padrão que a onda do mar é obrigada a respeitar? Um padrão matemático chamado sequência de Fibonacci, que faz uma curva. Ela não pode fazer outro movimento, porque esse é o movimento ao qual ela está presa matematicamente. A duna de areia, sabe a duna de areia que tem no deserto? Você sabia que tem um padrão matemático ali? A duna de areia não faz assim, né? Se você pegar toda a circunferência dela e fechar, sabe o que você tem ali? O número de π, 3,14. Exatamente em cada duna de areia, que nós achamos que é feito de forma totalmente aleatória. Bate o vento, leva a areia, se junta em um lugar e pronto, está lá. Mas em tudo que você vê na natureza, existe um padrão. Tudo. Agora eu lhe pergunto, como pode haver um padrão? Como pode haver leis tão específicas assim, nos mínimos detalhes, e não haver alguém que organizou todas essas coisas? Não pode. Não pode uma perfeição vindo imperfeito, o organizado vindo organizado. Mas vamos lá. 4. As experiências dos jovens cristãos relacionadas à sexualidade na igreja
são muitas vezes simplificadas ou criticadas demais. Não, Gabriel, isso não acontece, que eu já vi. Uma vez um jovem perguntou, não a mim, né? Perguntou a outra pessoa, só que eu estava ali no meio, no ciclo, perguntou sobre um determinado tema, sobre a questão de sexualidade mesmo, sobre fazer sexo, né? Antes do casamento. E a resposta que ele ouviu foi: não pergunte sobre isso, porque não é para você fazer. Certo, na escola ele vai ouvir. Os amigos dele vão falar. Talvez os pais dele, que nem são cristãos, vão falar. Então a igreja tem que falar. Na verdade, a Bíblia fala. Por que eu não vou falar? É necessário falar, irmãos. Aleluia. Próximo. Eles lutam com a exclusividade do cristianismo. Isso aqui é um ponto interessante. Eu vou mostrar um dado para vocês depois, que é muito assustador. Exclusividade do cristianismo. Porque muitos jovens acham, por algum motivo, têm achado, que é injusto que o cristianismo seja o único caminho para a salvação. Sabe o que eu já ouvi dentro de igreja? De perguntarem a mim, em algum culto, em alguma palestra: não, mas uma pessoa que não tem Jesus, crente, perguntando para mim, crente já há algum tempo, que não tem Jesus, vai para o inferno por causa disso? Ah, estão pregando o quê, pelo amor de Deus? Se a Bíblia fala que o único caminho para a salvação é Jesus. E alguns jovens têm lutado com isso. Porque eles têm amigos que não são cristãos. E isso afeta os sentimentos deles. Afeta a mente deles. E por não ter um amparo, um preparo, eles acham que é errado esse negócio aí. De só Jesus salvar. Sexto, a igreja parece ser hostil para os que possuem dúvidas honestas. Eu também já vi muito isso. Por que você está perguntando? Não pense isso não. Isso é uma resposta muito clássica. Não pense isso não se preocupe com isso não, deixe para lá. Não vai deixar para lá não. Jovem e adolescente, não deixa para lá. Pode vir aqui 1000 pregadores e os 1000 dizer, deixe para lá. Não vão deixar para lá. Eles querem saber se veio do macaco ou se não veio. Se Adão e Eva existiu mesmo ou se não existiu, rapaz. Eles querem saber. E se eles não tiverem a resposta, eles vão procurar em algum lugar. Aleluia. Passa aquele vídeo, por favor. Preste atenção nesses testemunhos. Aumente o volume. Quando escrevo uma música que não é... Quando escrevo uma música que não é usada do jeito que os cristãos aceitam, sou massacrado por causa disso. Para que então devo usar os meus talentos? Eu me senti como se tivesse levado uma facada nas costas. Eu lembro que voltei para casa pensando, os meus amigos de fora da igreja nunca teriam feito isso comigo. Aprendi com a igreja que eu não poderia acreditar ao mesmo tempo em Deus e na ciência. Então eu não tive outra escolha. Eu não acredito mais em Deus. O meu sentimento é que a forma como a igreja lida com a sexualidade está totalmente ultrapassada. A igreja não deixa disso, deixa para lá, não pensa isso, ou a igreja que realmente acolhe e ajuda? Olha, nem tudo eu sei a resposta, mas fulano talvez possa lhe ajudar nisso. Por que você não lê esse livro aqui? Você vai encontrar a resposta aqui. Tem pessoas que elas têm dúvidas sinceras, têm anseios sinceros. Sabe, elas têm questões existenciais muito profundas e sinceras. E elas estão precisando de ajuda, e a gente precisa ajudar essas pessoas. Aleluia. Gabriel, o que é que isso tem a ver com a importância de ser igreja? Tudo, irmãos. Tudo. Os apóstolos, eles dialogaram com pessoas de outras culturas. E eles falaram de uma maneira que essas pessoas entendiam, para que essas pessoas crescem no Evangelho, se convertessem a Cristo e fossem salvas. Nós precisamos saber com quem nós estamos falando.
Uma das coisas que é importante em nós sermos igreja é sabermos a nossa missão, o nosso papel nesse mundo, para que nós possamos resgatar as pessoas que estão no mundo e tirá-las de lá. Veja só o próximo slide. 22% dos jovens, não, isso é uma estimativa, né? Não voltarão à igreja após a pandemia do novo coronavírus. Quanta gente você viu que se desviou nessa pandemia? É mentira? Muita gente se desviou por causa do coronavírus. Como a gente vai trazer essas pessoas de volta? Sabe, irmãos, nenhuma estatística dessa é algo definitivo, não. Nenhuma estatística dessa é algo irreversível. É algo que nós não possamos combater isso. Tudo isso aqui, irmãos, pode ser transformado, pode ser mudado. E nós, como igreja, temos uma responsabilidade, irmãos. Aleluia. Algumas pessoas, elas não querem voltar. Mas nem por isso a gente vai desistir delas. E nós vamos cuidar daquelas que já estão aqui, que permaneceram, para que elas também não façam parte da estatística, de jeito nenhum. Para que nossos filhos, irmãos, parentes em geral, não façam parte da estatística. Próximo. Metade dos fiéis não estão acompanhando os cultos online da igreja. Metade das pessoas que não vêm para a igreja para assistir o culto, porque diz que está em casa assistindo, metade delas não está assistindo. E eles confessaram isso. Não, eu não assisto não, os cultos não. Olha só. Como é que essas pessoas têm se alimentado? Como que essas pessoas têm se edificado na fé, na palavra? Amados, se por algum motivo nós não podemos vir ao local de culto, mas nós podemos estar online, nós precisamos estar online, irmãos, para que nós possamos ser abençoados, edificados por meio dessa palavra. Aleluia. Até essa situação toda acabar. E vai acabar em nome de Jesus. A tecnologia que chegou não é para nos separar. Não é para algumas pessoas ficarem em casa e outras virem para a igreja. É para que a gente possa alcançar mais pessoas. Esse é o propósito da tecnologia ter chegado. Dos cultos online terem chegado. Próximo. 47% dos jovens, chamados millennials, acha errado evangelizar outras pessoas. 47% desses jovens que estão na igreja acham errado evangelizar. É por isso que eles acham errado a questão do exclusivismo cristão que a gente viu antes. Acha errado por quê? Porque vai invadir o espaço do outro. Porque vai ofender. Aleluia. E nós não podemos, irmãos, fazer parte da estatística, amém? Não faremos, amém? Aleluia. Amados, como ouvirão se não há quem pregue? E é papel da igreja, é nosso papel anunciar o evangelho, irmãos. Nós precisamos anunciar o evangelho, porque o mundo clama. O mundo aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Amém? Aleluia. Gabriel, por que você trouxe todos esses dados? Para que nós tenhamos consciência do que está acontecendo. E possamos derrubar as portas do inferno. Para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. Muitas pessoas saem da igreja, irmãos, porque, voltando àquela questão da pergunta, elas tinham uma dúvida, elas tinham algo sincero a ser tratado, mas muitas vezes ela não encontrou o amparo na igreja. E eu fico me perguntando, será que eu estou sendo esse amparo? Será que eu estou tentando doar a minha vida para ajudar o meu irmão de alguma forma? No que eu puder. Porque cada um de nós tem a sua própria vida, obrigações e etc. Mas nós precisamos doar um pouco da nossa vida para o próximo também. Aleluia. Afinal de contas, Hebreus ele falou o quê? Que um ao outro se exorta, um ao outro se anima a não desistir, a não voltar atrás, a não vacilar, a não deixar de congregar, a não abandonar a aliança. Aleluia. E nós precisamos seguir firmes nisso em nome de Jesus. Tem mais algum?
Olha só, volta aí. Não, deixa aí. Irmãos, você está vendo isso aqui? Isso aqui é uma pedra, não sei se você está conseguindo enxergar direito, tá tudo bem? É um pedaço de uma pedra. Na verdade, isso aqui é uma coluna, certo? Uma coluna de sustentação de um prédio. Tem umas inscrições em hebraico. Eu não vou ler, que é para você não achar que eu sou soberbo. Não é porque eu não sei mesmo. Mas está escrito assim, em português: Ananias, filho de Duodeno de Jerusalém. Certo? E aí você se pergunta, o que é que isso tem a ver, Gabriel? O que é que tem a ver isso aí? No passado, irmãos, existia um costume entre os hebreus e também entre outros povos, romanos, etc. Quando alguém participava da construção de um templo, de um prédio importante, etc., ele ganhava o direito de colocar o seu nome em uma das colunas, para mostrar que ele ajudou a levantar aquela coluna. Então, essa coluna aqui, que nós não sabemos exatamente do que era, porque ela já foi encontrada desse jeito, então não sabemos se foi de um templo, alguma coisa assim, mas o nome desse homem era Ananias. Só que ele era Ananias, filho de quem? Duodeno. Por quê? Porque naquela época as pessoas não tinham sobrenome. Então era fulano, filho de Cicrano. Ou então, por exemplo, Paulo de Tarso, Paulo da cidade de Tarso. Maria Madalena, que provavelmente era Maria da cidade de Magdala, porque não tinha nome composto, não tinha sobrenome. Então Madalena não era o sobrenome dela, era a origem dela, certo? Então Ananias era o filho de Duodeno. De que cidade? Jerusalém. Irmãos, então como eu disse, essas pessoas, elas tinham o direito de colocarem, de terem o seu nome. Às vezes elas colocavam, às vezes outra pessoa colocava o seu nome naquela coluna, para mostrar a sua participação naquela obra. Veja só o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3. Aleluia. No versículo 12. Na carta a Filadélfia, diz o seguinte, Apocalipse 3, versículo 12. Ao vencedor, aleluia, isso aqui eu acho muito poderoso, viu? Ao vencedor eu farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Eu gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da minha cidade, da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Volta lá a imagem da coluna. Imagine só, você chegando no reino de Deus, porque você foi fiel, porque você não desistiu. Aleluia, porque você venceu. Aleluia. E vai estar escrito lá, no último slide. Aleluia. Glória a Deus. Último slide. Vai chegar. Da coluna. Vamos lá, logo no último. Aí. Gabriel, filho de Deus, da cidade de Jerusalém Celestial. Aleluia. Marlon, filho de Deus, da cidade de Jerusalém Celestial. Diane, filha de Deus, da cidade de Jerusalém. Lisângela, filho de Deus, da cidade de Jerusalém. André, filho de Deus, da cidade de Jerusalém. Aleluia. Isabel, da cidade de Deus, da cidade de Jerusalém. Gold, filho de Deus, da cidade de Jerusalém. Porque não desistiu. Porque foi fiel. Porque não fez parte da estatística. Porque fez com que a estatística diminuísse. Aleluia. Resgatou pessoas. Aleluia. Irmãos, eu não sei você, mas eu quero ser uma coluna da casa de Deus. E você lembra do que eu falei? Por que o nome dele está aqui? Porque ele participou. Eu e você, irmãos, temos uma santa convocação de participarmos da obra de Deus. De resgatarmos pessoas. De fazermos com que aquelas que estão aqui permaneçam firmes sem vacilar. Essa é a nossa responsabilidade, é o nosso chamado. Paulo ele diz, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho.
Não é uma escolha que nós temos, irmãos. O ID é para todos nós. O ID é para a igreja. Aleluia. Muitas pessoas, eu já vou caminhar para o final. Muitas pessoas, irmãos, têm medo de ir para alguns lugares. Eu sei que hoje não é culto de missões, mas domingo foi. E eu e Lisângela, nós fazemos parte da liderança da Secretaria de Missões aqui. Muita gente tem medo de ir para alguns lugares, para a China. Vixe, até o pastor contou uma história, não é? Essa história é bem antiga. Quando eu me converti, eu escutei essa história também. Do homem que tinha medo de ir para a China e acabou se desviando, volta para a igreja depois de muito tempo, se rende ao Senhor e diz, tudo bem, Deus, eu vou para a China. E Deus disse, e quem disse a você que eu queria que você fosse para a China? Mas o medo criou uma crença que o afastou de Deus, que o limitou. Aleluia. Mas, irmãos, o que é que pode nos separar do amor de Deus? É espada? É fome? É doença? É falta? Aleluia. É dinheiro? É abundância? É suprimento? Nada pode nos separar do amor de Deus, irmãos. Nada, nada, nada. Paulo ainda diz, como é que eu posso comparar, irmãos, os sofrimentos do tempo presente com o peso de glória que me aguarda, que me está proposto? Não tenha medo, irmãos. Você não tem motivo para ter medo. Você foi criado para ser um vencedor. Você foi criado para ser um dominador. Você vai chegar nesse território e você vai fixar a bandeira de Cristo nesse lugar. Aleluia! E ali eles conhecerão Jeová Nissi. Deus é a minha bandeira. Aleluia! Aleluia! Se você está triste, irmãos, se você está triste, você que está em casa, não desanime. Não deixe a tristeza te vencer. Não dê para trás. Não desista. Não vacile. Está doendo, Gabriel? Eu imagino que esteja doendo mesmo. Eu imagino que você esteja com dúvidas, talvez. Eu imagino que talvez você tenha vindo para a igreja esperando alguma coisa, talvez não tenha acontecido. Quantas pessoas eu não conhecia assim? Eu queria que algo acontecesse, não aconteceu. E por causa disso colocou a culpa em Deus. Por causa disso colocou a culpa na igreja. E se afastou. Mas eu lhe pergunto, o que é melhor? Estar como um membro desgarrado ou na presença do Senhor? Porque sofrer vai sofrer do mesmo jeito. Está sofrendo, então eu vou desviar. E se desviar por acaso é remédio de alegria, é? É isso que vai nos alegrar? A Bíblia fala que é Ele quem nos unge com óleo de alegria. Aleluia! Sabe, Deus ele tem planos para nós. Ele escreveu isso. Planos de nos dar o fim que desejamos. Planos de paz. Planos de nos fazer prosperar. Aleluia! Apenas espere mais um pouco. Apenas confie no Senhor. Aqueles que andam chorando de noite, ao raiar do dia, vão colher com grande alegria. Aleluia! Vai acontecer. Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu, Deus não está aliviando o ventre, Ele não saiu de férias. Deus ele está olhando por você. Aleluia! Você foi criado para ser uma coluna do templo de Deus. Cada um de nós. Cada um de nós. Aleluia! A resposta que você procura está aqui. A paz que você procura está em Deus. Aleluia! O conforto está em Deus. Nem todas as respostas nós vamos ter. Não. Algumas coisas nós vamos ficar pensativos e não vamos ter a resposta. Mas nós sabemos que nós podemos confiar no Senhor. Aleluia! Eu queria que você levantasse um pouquinho. Eu sei que a palavra de hoje foi um pouco mais tranquila. Me esforcei. Aleluia. Mas eu espero, irmãos, que você tenha sido abençoado. Eu espero que algo tenha sido aceso no seu coração para permanecer.
e para ajudar outras pessoas a permanecerem, para ajudar outras pessoas a voltarem para o corpo, voltarem para o edifício santo. Aleluia. Eu queria chamar o louvor, é possível? Glória a Deus. Nós vamos adorar um pouco ao Senhor. E eu gostaria, irmãos, que você não se preocupe com a hora, não está tão avançado. A gente nem passou da hora. Não se preocupe. Mas eu gostaria, irmãos, que você refletisse um pouco a respeito da sua vida em particular com Deus. Às vezes é necessário a gente fazer esse tipo de reflexão. O quão longe ou o quão perto eu estou do Senhor. Porque, irmãos, quanto mais longe eu, como uma brasa, estiver longe do fogo, e a Bíblia fala que Deus é o fogo consumidor, aleluia, sabe, eu vou me apagar. O fogo que estava em mim vai se apagar. Eu necessito como igreja, isso faz parte de ser igreja, isso faz parte da importância de ser igreja, estar conectado, unido com Deus. Eu gostaria que você refletisse sobre isso e depois eu vou orar por você. Por todos vocês, por você que está em casa também. Pode tocar? Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, bem-vindo este lugar. É o desejo do meu coração.
irmão. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade. Aleluia. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu sustento. Aleluia. Descansa nas sombras das asas do Onipotente. Aleluia. Oh, Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso rochedo. Ele é a nossa habitação segura, a nossa torre forte, o nosso castelo forte é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nessa noite, nesse momento, eu intercedo, Senhor, por todos aqueles, Pai, de nossa igreja. E talvez, Pai, tenham estado tristes, tenham estado desanimados, talvez um pouco confusos. Ó Senhor Deus, traz refrigério para essas pessoas. Traz refrigério para os meus irmãos, Pai. Aleluia, os meus irmãos cada dia mais fortes, cada dia mais firmes no Senhor, Pai. Cada vez mais firmados, alicerçados no Senhor, agarrados à fé, agarrados à palavra da verdade. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a Bíblia fala que nós não podemos deixar de congregar. Quanto mais nós vemos aquele dia se aproximando, o dia do retorno de Jesus, o dia do retorno do grande rei. Aleluia. No livro de Apocalipse, João, o apóstolo João, em algumas Bíblias vai estar escrito João o teólogo. Ele responde algumas coisas à cultura greco-romana, responde a elas. Para os romanos, o rei dos reis era o imperador, o Senhor dos senhores era o imperador. E João diz: não, eu vi ele sentado num cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é que é. Aleluia. Ele é que é. Os gregos diziam Zeus. Zeus é aquele que era, Zeus é aquele que é, Zeus é aquele que será. João, na verdade, Jesus, não. Diz a igreja que eu sou aquele que era, eu sou aquele que sou, mas eu não sou aquele que será. Eu sou aquele que há de vir. Eu estou vindo. Eu estou chegando. A Bíblia fala que o Senhor está às portas. Aleluia. É tempo de nos agarrarmos mais ao Senhor, com mais firmeza às verdades ouvidas, e vivermos à altura do nosso chamamento. Aleluia. Eu vejo algumas pessoas aqui. Na verdade, eu estou com a impressão que eu te conheço. Tu estudou lá no... Exatamente. Foi meu aluno lá no Severino Krause, não foi isso? Aleluia. E eu quero saber se há alguém que talvez esteve longe da aliança com o Senhor, longe da congregação que o Senhor estabeleceu, e que gostaria de voltar, ou talvez fazer a sua primeira aliança. Não sei. Se algum de vocês que chegou aqui hoje está em uma dessas duas situações, e você quiser ou se reconciliar com o Senhor, ou recebê-lo pela primeira vez como seu Senhor e Salvador, faça um sinal, e eu gostaria muito de orar por você. Aleluia. Ou você pode nos procurar depois também. Aleluia. Glória a Deus. Posso sentar, irmãos? Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado. Amém.
quinta-feira é dia do cansaço, né? É o dia que os irmãos se levantam e andam um pouquinho. A gente entende bem isso. Mas que bom que você veio. Que bom que você estava aqui. Que bom que você permaneceu. Amém?